Olá, você que está nos acompanhando nas plataformas digitais do Diário do Iguaçu. Chegamos com mais um Talk DI dentro da série de entrevistas Campeões do JASC, onde valorizamos as equipes, os atletas que conquistaram títulos para Chapecó na última edição do maior evento poliesportivo de Santa Catarina, que aconteceu em Chapecó. E neste momento, nessa ocasião, a gente vai destacar então o tênis de mesa masculino de Chapecó, que mais uma vez conquistou o título de campeão na modalidade, um trabalho aí que vem sendo desenvolvido aí há um bom tempo e que está rendendo frutos para a capital do Oeste. E para repercutir essa conquista, está conosco aqui no estúdio do Diário do Iguaçu o Giancarlo Valentini, técnico, coordenador do tênis de mesa de Chapecó. Bom, Jean, muito obrigado pela presença, de estar aqui no Diário do Iguaçu, falar dessa conquista. Primeiramente, parabéns por mais um título, é o terceiro aí do tênis de mesa masculino. E falar então para o nosso público da importância desse momento especial para o tênis de mesa. Obrigado. Olá. Queria agradecer, Rodrigo, o espaço que mais uma vez estão abrindo para nós, para o tênis de mesa de Chapecó. Sim, foi um ano bem atípico, Você fazer os jogos em casa, então ele é diferente, porque você começa a organizar, eu como coordenador da modalidade também, podemos dizer, que você começa a trabalhar bem antes, na formação da equipe é normal, isso todo ano a gente faz. Mas achar ginásio, trabalhar com material que você tem que dar estrutura, ajudar a formar a estrutura, para a realização do evento. E esse ano acabou sendo no final ali um pouco mais atípico, você vendo a situação que estava Chapecó no quadro geral de pontos, Então você acaba vendo as possibilidades ali, você acaba sentindo uma pressão maior, Porque você via que o teu resultado, como nós tinha ficado mais pro final, ele poderia ajudar ou também, não digo estragar a festa, mas acabar não faltando aqueles pontinhos, para cidades, para Chapecó conseguir o título geral, que foi muito, muito legal e acredito que tenha sido, acho que o maior feito, de Chapecó no cenário esportivo aqui de Santa Catarina. Foi o primeiro título geral, de Chapecó no JASC. E o tênis de mesa, como você falou aí, então ganhou primeiro em Rio do Sul, Rio do Sul 2022. 23 aí não teve, foi cancelado, Isso. Iniciou e não terminou em função das questões climáticas. O ano passado o tênis de mesa masculino também venceu, em Concórdia. E agora em Chapecó, Isso. A gente sempre estava nos últimos 10 anos, os últimos 6 a gente ficou em segundo. 6 anos em segundo, um não teve, e agora dos 3 sendo campeões. Mas a gente sempre estava ali, batendo na tecla, chegando próximo. Uma vez vencia a equipe, venceu a dupla 2 anos seguidos, mas não conseguia chegar a bater de frente com o Concórdia, que tinha, naqueles 5, 6 anos, uma equipe muito forte. Então, a gente chegava perto e sempre sonhava com esse degrauzinho a mais, E acredito que em 2022 ali foi o começo do ápice ali, quando a gente conseguiu desbancar eles com a equipe muito forte, atletas de seleções, Olimpíadas, e nós aquele ano era zebra e conseguimos faturar aquele ano. Então aquele ano a gente acabou tirando vamos dizer assim, uma zica, tirando. E ano passado foi um ano mais que as coisas começaram a dar mais certo também, os resultados começaram a ajudar também, e a equipe se manteve, E esse ano foi só, a gente manteve a mesma equipe do ano passado, então foi, não vou dizer que foi mais tranquilo, mas você já sabia do potencial, Então foi só fazer as coisas mais dentro da normalidade que o resultado veio. O masculino, então, ganhou a dupla, Ganhou a dupla com o Vitor Bibiano e o Davi. Isso, e o Davi. O individual com o Danilo Toma, A dupla mista ficou em segundo, ficou Isabel vice. E o Davi. E a equipe venceu, E a equipe venceu. Acabamos tendo que ir pro último dia com essa
a disputa da equipe valendo o geral por meio ponto, né? Se nós tivesse ganhado aquela final contra a Florianópolis na dupla mista, que deu 3-2, 14-12, se não me engano, né? Então aquele meio ponto, nós não precisava ter chegado no último dia na correria para ser campeão. Mas, como todo mundo tá lá para brigar para ser campeão, foi legal também chegar no último dia com essa tensão também. Depois que acontece tudo certo, foi muito legal porque o pessoal levou a sério do primeiro até o último dia, né? Então o resultado veio muito por causa deles ter esse comprometimento. São 6 dias de evento, né? Então é bastante dias, é desgastante, o ginásio era quente. No ginásio Geraldo Moura. No Geraldo Moura era calor, na época que não choveu, então a umidade era baixa no ginásio, então o próprio material, que as borrachas eram muito quentes, elas acabam deslizando, ela acaba amolecendo. Foi uma semana quente. Foi uma semana muito quente, então a gente tinha uma salinha lá com um arzinho que nós botávamos as raquetes debaixo lá, isso aí também ajudou. Ah, como é que é como é que, não vou dizer que é uma artimanha, mas é uma técnica, enfim. Na realidade foi uma ajuda extra que a gente teve ali por estar sediando, né? Então a gente tinha uma salinha lá debaixo da escola lá, com um ar-condicionado que terminava o jogo, nós levava a raquete lá para botar perto do ar ali para ela gelar, para ela voltar a durabilidade, para não ficar tão mole, que a gente chama assim, né? Porque isso aí impacta na hora do jogo. Sim, a borracha mole ela começa a cair muito, tem dificuldade, então isso muda muito. É como o pessoal diz que jogar na altitude também, né? O pessoal do futebol fala muito que jogar na altitude falta ar. Na altitude também muda muito a bolinha, né? A bolinha é muito leve, então na altitude também tem uma certa diferença de elevação da bola, né? Então é bem diferente. E na questão do clima, calor, essas coisas, também mesmo, tudo influencia. Calor também e muito frio também, porque por causa do frio é muita umidade, né? Fica muito úmido, a bolinha não pode estar nada úmida porque ela desliza, né? E acontece também, mas o calor ali eu acredito que lá no meio do ginásio estava uns 55 graus a sensação térmica. Tava quente lá. Então a gente citou, né, alguns atletas aí que fizeram parte, né? A gente falou dos vencedores da dupla individual, dupla mista. Na equipe, além desses nomes que a gente citou aqui, tinha o Bruno Moleda. O Bruno, né, que mora aqui, já tá dando até treino, né? Sim. O Bruno Moleda, acabou, é uruguaio, mas já faz mais de 5 anos que isso aqui. Isso, né? acabou agora sendo pai, né? Nasceu ontem a filhinha dele, então tá no hospital ainda. Felicidades aí pra família. Tá saindo amanhã do hospital. Estamos trabalhando agora com ele, uma ideia dele vir trabalhar de treinador. Talvez ele já ano que vem já assuma essas equipes também, uma boa parte, provavelmente vai acontecer isso. Aí temos o Marques, né? O Marques Giroto, e o Maico também. O Maico e o Steve também estavam. São daqui, né? São daqui, estavam junto com nós lá na nossa equipe. E teria ainda o Lucas Romanski, né? Que é um atleta também de ponta, é jovem, né? Bem jovem, mas que não pôde competir porque estava jogando fora do país, né? O Lucas, a gente teve que optar em não ter ele com a gente, porque a gente não pode tirar de um menino de 17 anos uma convocação para um Mundial Sub-19. Então ele estava na China jogando um Mundial Sub-19, onde só ele e ele ganhou a vaga no individual, então ele ganhou a vaga na mesa. Ele jogou equipe individual. E ele já foi convocado daí para disputar o Mundial Misto, que a Confederação Internacional inventou a partir do ano passado. E foram 4 meninas e 4 meninos. E a CBTM, a Confederação, passou para os novos, né, para os jovens, irem representar o Brasil. Aí ele foi convocado também para ir, aproveitou essa equipe do Mundial Sub-19 e foi jogar o Mundial Adulto, né? Então ele ficou 20 dias lá competindo. Então para ele é uma experiência muito importante, né, na vida de um atleta que sonha em uma Olimpíada, né? Então a gente teve que ter essa baixa na nossa equipe, mas que no final deu tudo certo, não fez tanta falta. E assim, é importante você ter atletas da casa, e a gente vê um trabalho que é desenvolvido no tênis e mesa, e hoje são cerca de 300 crianças, né, e adolescentes no programa Atleta do Futuro, que são as escolinhas municipais, né.
mas o JASC é alto rendimento, né? Então você tem que ter esses jogadores de alto nível para poder bater de frente, né? E a questão do título também é um espelho, né, para a gurizada também. Opa, ó, Chapecó é campeão do tênis de mesa, então isso até motiva a gurizada a praticar, né? Sim, com certeza. E com certeza essas 300 crianças que a gente já está tendo nas escolinhas esse ano, muitos vieram por causa desses meninos, dessas meninas que estão representando o Chapecó. Então hoje a gente consegue levar eles aos polos, né? A gente tem 8 polos na cidade, a gente consegue levar eles fazer visita, né? Bater uma foto, tentar um bate-bola. Então ano que vem a ideia nossa é aumentar isso, né? Eles vão ficar bem mais tempo em Chapecó. A ideia é eles ficarem pelo menos meio ano aqui, porque meio ano eles têm que estar, eles treinam na Europa também, né? Então eles ficam meio ano fora, então a ideia é mais para eles terem. Agora a gente vai trazer uns 20 atletas dessas escolinhas para uma pré-equipe, né? Então dessa pré-equipe, para eles vão treinar num horário separado, mas vão estar no mesmo local. Então eu acredito que para essas crianças ver eles treinando é um bom suporte para eles quererem evoluir mais, né, na modalidade. Uhum. E essa montagem da equipe, como que foi feita, né? Que é uma equipe que já vem de alguns anos, como é que foi o contato, né, a busca por esses atletas, né, e todo o trabalho que foi feito para conseguir com que eles viessem, né, competir por Chapecó, porque são atletas até de outros estados, né? Sim, o tênis de mesa tem um diferencial que é a gente conhece quase todo mundo no país, né? Então, teoricamente, é sempre os mesmos que vão para as mesmas competições. Então, a gente conhece muita gente de São Paulo, do Rio, Paraná, Rio Grande do Sul. Porque Santa Catarina, queira ou não queira, ela é a segunda potência, né? No tênis de mesa a nível nacional, ficando abaixo de números só para São Paulo, onde que é o celeiro, né? De mais atletas que competem. Então, a gente acaba tendo, dá para se dizer assim, quase famílias, né? Porque a gente conhece todo mundo conhece a gente. E com esse suporte para os jogos, né, a gente tem joguinhos, jogos abertos, a gente tem esse suporte a mais que em São Paulo o pessoal não tem. Então o pessoal lá em São Paulo muito se banca. Todos os eventos é o pai que banca, a mãe que banca, além deles pagarem para treinar. Então eles pagam para treinar, eles pagam para ir competir. Eles pagam quando vão para uma seleção que eles não conseguiram ganhar as 2 vagas na mesa. Então, teoricamente, para eles é muito gasto, né? E acaba, com essa ajuda que a gente consegue auxiliar, eles conseguem vir jogar por nós e vir morar para cá. Mas para diminuir esses gastos deles, né? Então, porque eles têm um sonho de uma seleção, todo sonho de todo atleta. Então, eles acabam vindo muito por causa disso. E aqui, como a gente está com um plano legal, uma ajuda legal, eles têm uma visibilidade boa, né? Eu acredito, a nossa visibilidade aumentou muito desde do Ishida, né? O Ishida foi um que estava morando fora, aquela vez tinha um sonho de ir para a Olimpíada, estava morando fora e se bancando tudo. Eu falei, não, vem jogar com nós, vamos jogar por nós aqui, vamos fazer umas parcerias. E ele acabou levando o nome, né? Ficou bicampeão brasileiro, então acabou levando o nome do Chapecó e com isso foi abrindo portas. Então hoje nós estamos com um nome bom, né? A nível nacional. E o pessoal gosta vem pra cá, gosta da cidade, gosta de ficar e acaba não saindo mais, né? Uhum. Então, por aquilo que a gente percebe, né? É claro que o futuro a Deus pertence, né? Mas no masculino, né, vai ser difícil desbancar Chapecó aí nos próximos anos, não sei que alguma cidade aí daqui a pouco venha tirar atleta nosso, né? Porque a equipe está muito bem formada, né, Jean? Sim, a nossa equipe é nova, né? Eles são jovens, são tudo, pra você ter uma ideia, Davi, Lucas, são tudo 17 anos, né? Fizeram 17. O Lucas fez 17 anos semana passada. Então eles têm muito, são joguinhos ainda, né? Então tem mais 2 anos de joguinhos ainda. A gente é bicampeão dos joguinhos. Então a ideia é ano que vem com a mesma equipe ganhar de novo, né? Porque a gente está com a mesma equipe. Ainda estamos reforçando trazendo mais um menino para treinar aqui em Morado, Mato Grosso. O menino ficou 3º lugar no brasileiro agora, então talentoso menino. E
E nos jogos abertos, com certeza, se não acontecer nada, a gente vai ter sempre uma equipe homogênea, né? Então acho que vai estar sempre brigando pelo pódio ali, né? Primeiro, segundo, então acredito que sim. Nos próximos anos a ideia é sempre manter. E o calendário do tênis de mesa não se resume ao JASC, né? Tem catarinense o ano todo. 6 etapas. 6 etapas. Tem a Copa Chapecó, que vocês promoveram, né? Temos o Open. Né? São 5 etapas do Open Chapecó. São 6 etapas do catarinense. A gente ajuda a bancar pelo menos 4 Copa do Brasil, né? Que a gente leva, mais próximas. 2 brasileiros. Além do OLESC, jogos abertos. E o IGESC também, né? O IGESC são competições escolares, mas os atletas que treinam com a gente, que todo mundo que está nesses jogos é os que treinam, né? Então a gente ajuda a dar um suporte, se precisar ir, a gente junto pro GESC a gente vai. Então, para ele ter você sair, como a gente já teve vários que já foram para nível nacional, já foram vários a nível estadual, para seguirem disputando essas competições que são importantes também a nível de escola também. Uhum. E assim, teve o brasileiro esse ano, que a equipe foi muito bem no brasileiro de inverno, né? Foi campeão, inclusive, né? Sim. Esses resultados fora, né? Além do JASC, tem tido bons resultados também, né, Gê? Sim, a gente acabou ganhando o geral, né? O Eficiência Olímpico no Brasileirão de Inverno em São Paulo. E nesse agora do verão a gente conseguiu 2 vice-campeões, né? Tanto na equipe feminina e 2 bronze no Sub-19 masculino, com o Lucas sendo campeão no Sub-19 também. Então a gente está bem com essas equipes de base, de Sub-19, Sub-15 até Sub-19, a nível nacional eles estão entre os 3 do ranking, tanto no masculino como no feminino. Uhum. E esse trabalho de base que vem sendo feito aí, Gê, porque assim, o tênis de mesa também é conhecido como ping-pong, né? O tradicional ping-pong. E nas escolas, não sei como está agora, né? Mas pelo menos lá na nossa época era comum, né? Ter as mesas, né? no pátio de ping-pong e quase todos os locais, assim, clubes recreativos, por exemplo, é comum você ver uma mesa de ping-pong, tu vai no Os hotel, condomínios. Os condomínios também, né? Então é uma modalidade que as pessoas praticam e é uma modalidade cativante. E a gurizada gosta, né? Então acho que isso facilita esse trabalho para tornar aquela criança que brinca lá de ping-pong para ser um atleta. Como é que é esse trabalho, esse caminho aí que vocês desenvolvem? Na verdade o tênis de mesa, a gente fala que ele é o segundo esporte de todo mundo, né? Porque na escola a maioria gostava de uma modalidade, ou do futebol, ou do vôlei, ou do basquete, ou do handebol. Mas, quando chovia, vai fazer o quê? Vai jogar dama? Não, vamos lá no ping-pong. Então, era o segundo esporte de todo mundo. E com isso, hoje já estamos transformando para muitos em primeiro. Então, eu acredito que essa participação das escolas, ela é o futuro, né? A gente está com 8 polos separados nas escolas. A gente está com um polo lá no Guido Mantelli, que a gente vai ter que levar mais 2 mesas lá pro ginásio. Então, tá dando 45 crianças lá. Então, a gente vai ter que aumentar, e a criança pequena, né? Então, de 9 a 8, 9, 10 anos. Então, a gente vê que eles estão gostando muito porque está aparecendo. Então, eu acredito que o principal é você mostrar a modalidade, né? Para eles verem, para ele ter acesso. Agora que nós vamos começar a mapear para ver se vão virar atletas, quem vai. Mas a gente acredita que no meio de 300 crianças, 20 a gente vai conseguir transformar em atletas de alto rendimento ainda não, mas vamos transformar eles em atletas. Começar a participar de evento estadual, municipal, e quem sabe um ou outro já ano que vem vão para um brasileiro, mas se não for ano que vem vai no outro. Então assim, vai depender muito deles, né? A gente tem esse problema do celular hoje em dia, que se você apertar um pouco eles correm, mas eu acredito que a gente vai conseguir formar uma equipe homogênea, assim, do OLESC, que tu tem uns 8, 10, tanto no masculino como no feminino, para você ter vários anos. Se você começar a montar ali na OLESC,
Então você vai ter na ULESC 3, 4 anos, depois mais os joguinhos, 3, 4 anos, chegando nos jogos abertos. Então o trabalho a sementinha tá sendo bem plantada e agora vamos começar a evolução deles para colher no futuro próximo. E tem também agora essa onda aí, né? O Calderano, né? Aparecendo bastante, né? O Calderano, né? Que está bastante aí na mídia. Isso ajuda, né? Até em cima disso, Jean, por mais que se crie, se forme um atleta assim de ponta, tu vê, opa, esse daqui vai estourar. O atleta, quando chega a uma determinada idade, acho que talvez para buscar até a evolução, pode até continuar competindo para a cidade onde ele começou, mas sem que ir para fora, né? Porque a gente vê lá na Europa principalmente, né? Tem a Liga Alemã, tu tem que ficar pelo menos um período, né? É tipo futebol quase hoje, né? Futebol tu estourou, já vem gente da Europa te levar, enfim, é mais ou menos isso também, né? É mais ou menos isso, só o contrário o pagar, né? Aqui o pessoal no futebol vem, compra e paga e leva, né? Aqui não, aqui só leva. Lá tem que ir pagar. Dificilmente, até você chegar ao nível de um Calderano, assim. Porque... mas sim, o tênis de mesa a gente tem que ser humilde em dizer que na Europa e na China é outro nível, é muita gente competindo, é torneio todo final de semana, é muitos clubes para você treinar e o nível é muito alto, então sim, eles têm que já tá querendo fazer um projeto para ajudar, auxiliar eles também em eles ir para lá ficar 2 meses lá, vir para cá ficar 2 meses aqui, repassa o que um pouco do que aprendeu lá aqui também, depois vai de novo mais 2 meses, depois vem para cá e repassa de novo. Então essa troca de informações, eu acredito que talvez seja o caminho mais curto para a gente conseguir melhorar a evolução, né? E quando a gente fala de tênis de mesa de Chapecó, é impossível não se lembrar de Cleberson Silva, né? Isso aí, tanto que a gente vai lá no CT, o CT do tênis de mesa, o principal, né? Fica aqui no Santa Maria, né? Na Rua Israel. Rua Israel, pertinho do regional, né? Do hospital regional. Quando começa a descer, né, na Israel em direção à Esplanada, a gente vê lá, Centro de Treinamento Cleberson Silva, né? Tem uma foto dele. Talvez um trabalho que foi desenvolvido, né, muito por ele e que vocês estão dando sequência de uma forma exitosa, né? Não tem como, porque na verdade quem começou do zero ali foi ele, né? Então desde 97, quando eu comecei, ele abriu uma escolinha lá que eu comecei aí a frequentar, estudava no Pedro Maciel, então sempre foi ele que tocou, né? Sempre ele que coordenava, era técnico. Então a gente acabou, além de professor e aluno, a gente acabou criando um vínculo de amizade tão grande que a gente acabou depois trabalhando juntos, sendo eu técnico e ele o coordenador. E só não continuamos por causa do fato acontecido, mas não tem como você não dizer que Chapecó, o grande culpado de ter um tênis de mesa hoje é o Cleberson, né? Com certeza. O Cleberson, né, para quem não sabe, ele era assessor de imprensa da Chapecoense também, né, e acabou morrendo na tragédia aérea da Colômbia em novembro de 2016. Bom, Jean, vou falar agora 2026, né, e até em cima disso, também a questão aí de competições. Chapecó sediou o Brasileiro de 2024, isso aí, né? Foi na EFAP e foi um sucesso total, movimentou a economia, né, de Chapecó, porque vieram aí muitos atletas, né? E como é que está agora para o ano que vem? Tanto a questão da equipe, né, continua a equipe normal, e eventos. O que está se planejando para o ano que vem? Essa foi uma também que a gente não falou, né? Acho que o Brasileiro do ano passado ajudou muito no crescimento do tênis de mesa aqui na nossa região, né? Com a vinda de todos aqueles atletas de alto nível. Vitoriche veio jogar. Olímpico, né? Atleta olímpico. A Bruna, a Júlia, a Laura, o Watanabe. Todo atleta que estava na Olimpíada. Isso ajudou muito a desenvolver o tênis de mesa, ser falado, ser visto. E com aquele evento que a gente fez ano passado ali, o tênis de mesa chegou muito nos bairros. Então, foi um diferencial também pro nosso tênis de mesa de Chapecó. E pro ano que vem, a ideia seria trazer um evento
desse porte, é que o brasileiro ele é muito grande, né? Então, esse ano foi feito em Blumenau, aumentou mais de 350 atletas do que teve ano passado. Então ele está crescendo muito. A gente teria o sonho de trazer de novo, talvez não sei se esse ano que vem ou no próximo, mas provavelmente em 2027 já estamos palavreados com o nosso presidente da confederação de trazer o evento para cá. Porém, surgiu para esse ano de 2026 a possibilidade de nós trazer um sul-americano, sub-15, sub-19. É evento das seleções, né? Então, as equipes de base, sub-15, sub-19 de toda a América Latina, talvez, se confirmando, vão vir para Chapecó no final de março aí, disputar o sul-americano, que vale vaga para o Mundial das categorias, né? Aquele Mundial com o Romanski disputou final que bateu com o Jask, ele é disputado as vagas nesse sul-americano. Então o primeiro e o segundo do individual já garante a vaga e a equipe vencedora também garante a vaga. Então, se o Brasil ganhar a equipes, garante a equipe, e os dois primeiros do individual também garantem a vaga nesse mundial. Então a gente vai estar com o Lucas aqui, com o Davi, provavelmente eles vão estar na seleção, né? Janeiro tem seletiva, mas a gente conta muito que eles devam estar, então a ideia é trazer esse evento para brilhantar mais, né? Para o pessoal ver eles competindo também e a torcer e apoiar para quem sabe eles não consigam os dois essa vaga no Mundial, né? Imaginou a dupla, os dois meninos de Chapecó representando o Brasil no Mundial. Seria excelente, né? Seria excelente. Então, 2026 também promete bastante então para o tênis de mesa. Com certeza, a ideia é manter, né, os Open Chapecó ali, os municipal que a gente faz, deu muito certo. Eu particularmente gostei muito, porque você vê um crescimento assim na participação das crianças, que é o foco principal do evento. O circuito estadual, a gente começou a querer brigar por uma eficiência, então a ideia desse ano de 2026 é chegar entre os três. A gente quer brigar entre os três para começar a crescer ali também. Então tem que participar com mais atletas, com mais crianças, para você conseguir ter uma soma de pontos melhor e tentar manter a hegemonia ali nos joguinhos, né? A gente é bicampeão dos joguinhos também, né? Seguido. E é dos jogos abertos, que também seria o nosso carro-chefe. Quem sabe eu conseguir o tetracampeonato ano que vem, né? Vai ser em Rio do Sul de novo. Então, acredito que as possibilidades são grandes. Vamos trabalhar para que, se não der tudo certo, a gente consiga o quanto mais certo possível. Tá certo. Não, mas vai dar certo, né? Vai dar certo com certeza. Jean, eu quero agradecer, tá? A tua participação aqui, ter atendido o nosso convite, falar do tênis de mesa, que se tornou já, né, um carro-chefe de Chapecó no Jask. Toda vez que tem Jask a gente coloca, tênis de mesa é uma modalidade que tem grande chance de título e não tem decepcionado, né? Tem confirmado o favoritismo. Então, parabéns pelo trabalho que é desenvolvido e obrigado mais uma vez de estar aqui para repercutir o esporte aqui em Chapecó. Obrigado, Rodrigo. Queria agradecer o espaço, né? É muito importante sempre a gente estar falando, divulgando, enaltecendo o tênis de mesa, para que chegue a mais pessoas. Quanto mais pessoas souberem, acredito que quanto mais pais souber, mais crianças vão estar participando. Os adultos também, a gente sempre tem um espaçozinho para eles lá no nosso clube, então, na nossa associação. A gente tem uns horários para eles brincarem, então quanto mais gente souber da modalidade, com certeza mais nós vamos estar crescendo, né? E a escolinha é aberta para todos, né? Gratuita, né? Sim, gratuita, aberta para todos. A gente tem horário até para os adultos, para os mais velhinhos também. Esse ano a gente teve horário de terça e quinta, que era só para os mais experientes, né? Dos adultos. Vai brincar, isso, divertir. Mas a gente tem um pessoal lá que passa um treininho também, quiser aprender um pouco, então é bem interessante para eles. A ideia ano que vem é aumentar um dia a mais, porque vamos conseguir trazer as turmas do rendimento mais para a parte do dia, então a ideia é separar. Meu sonho é fazer um masculino e feminino dos mais experientes também. Quem sabe ano que vem no projeto a gente consiga dar mais esse passo e consiga melhorar também. A gente tem competição, né,
dos mais velhos também. Hoje a gente tem brasileiro, no brasileiro teve a categoria veterano 80. Deu 9 inscritos no veterano 80, com mais de 80 anos. Então, é um esporte que todo mundo consegue praticar sem problemas, né? Legal, né? É bacana isso daí. Mas, Jean, obrigado então. Obrigado aí pela participação. Então, esse foi mais um Talking DI. Hoje, tênis e mesa, masculino do Chapecó, repercutindo nessa conquista do JASC. E logo a gente volta a falar de esporte aqui nas plataformas digitais do Diário do Iguaçu. Um abraço!